te bloquear, te excluir do meu Orkut. O nosso tema do podcast será Crítica. crítica. Eu vou te bloquear no MSN. É melhor a questionar. crítica de um sábio do que o elogio de um tolo. Isso é Epicteto. Parece que nas respostas aos haters, Gabriela, eu sempre digo que quem critica é invejoso. E eu quero mostrar como não é verdade. Hoje a gente veio sem nada, minimalista. Quais são os critérios filosóficos e psíquicos para a crítica não ser baseada na inveja? Ótimo, tá. Não? Entendi. A gente nem começou, o Nelson já tá me criticando. Mas positivamente. Põe o microfone mais perto e tal. Oh! Nossa, mas é crítico, hein? É, mas é construtivo. Puta que eu sou pariosta. Eu só aceito crítica construtiva de quem construiu alguma coisa na sua vida. Justamente. Eu tenho uma história que eu vou compartilhar hoje. Uma crítica duríssima que me fez sofrer muito na época, mas que mudou a minha vida de uma maneira muito positiva. Nossa. Mas você acha que toda crítica que revela como você é visto necessariamente contém algo que pode te ajudar a pensar a forma como você se apresenta para o mundo, ou às vezes ela está muito associada à questão interna do outro, que é algo sobre o que você não tem controle, aí seria um dispêndio de energia? Calma, não responde. Porque agora a gente vai rodar a vinheta. Platitudes, com Gabriela Prioli E Leandro Carnal. Entendeu a minha pergunta? O que eu acho assim... depois a gente volta pro começo, mas tem crítica que chega e mesmo que ela seja injusta, ela te diz algo sobre como você está sendo visto, e aí é uma coisa na qual você pode atuar. Então, tô fazendo um bom trabalho, as pessoas não estão vendo. Como é que eu atuo aqui sobre a minha produção para melhorar a comunicação daquilo que eu produzo? Ok. Mas acho que tem um outro espaço, que é quando a crítica comunica uma questão interior do emissor da crítica, sobre a qual você não tem poder nenhum. E às vezes, penso eu, a gente se desdobra muito, gasta muita energia pensando sobre uma coisa em relação à qual a gente não tem controle, que é o outro, a vida do outro, o trauma do outro, a frustração do outro. E aí é um desperdício de tempo. Conhecendo ou não, você nunca tem controle. Primeira reflexão de base psicanalítica freudiana. Quando Paulo fala de Pedro, Paulo fala mais de Paulo do que de Pedro. Esse princípio que a minha crítica me contém, não existe crítica que não envolva espelho, não existe maneira de eu me sentir incomodado se não tocar em algo que eu próprio elaboro mal ou não elaboro, é um princípio. Toda crítica é positiva para aquela pessoa que tem um mínimo de sabedoria. Existe um senão para isto. Excesso de crítica em crianças e adolescentes podem levar à destruição de autoestima, depressão, insegurança e até, uma questão muito importante, o suicídio. Então, eu estou falando de Leandro Carnal, adulto, que já está absolutamente curtido e cicatrizado por muitas críticas. Agora, se eu tivesse 12 anos e tudo que eu entrego na escola volta como uma coisa ruim, tudo em casa é ruim, as comparações são ruins, é outra questão. Então vamos distinguir. Toda crítica é boa quando a pessoa minimamente está estruturada no seu self. Sim. Minimamente. Não? Agora é muito, muito perigoso a crítica pesada e insistente para pessoas em formação com um grau maior de insegurança. Você sabe que alguns pesquisadores fizeram um estudo que eu achei muito interessante. Um teste com algumas pessoas e o resultado do teste, ele não existia, assim, ele era manipulado pelos pesquisadores. Então, para um grupo, eles disseram, parabéns, vocês acertaram todas as perguntas do teste. E para o outro grupo, eles disseram, nossa, que absurdo, vocês erraram todas as perguntas do teste. Depois desses dois grupos, portanto, que recebeu o feedback positivo, que recebeu o feedback negativo, foram expostos a uma mesma atividade e dessa vez, de fato, a habilidade deles, a correção ou não das respostas estava sendo testada. O primeiro grupo acertou muito e o segundo grupo errou muito, mostrando que o impacto da crítica positiva ou negativa na primeira etapa do teste foi importante para condicionar a performance deles na etapa posterior, mostrando que o feedback negativo operou um efeito perverso e eles continuaram errando
porque não tiveram confiança suficiente. Eu fiquei pensando, Karnal, e não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas que tem toda uma história da positividade tóxica, mas às vezes a gente precisa lembrar que a negatividade também pode ser tóxica, e que se a gente ouve o tempo todo, principalmente quando a gente está falando de pessoas em formação, o quanto você é ruim, o quanto aquilo não é suficiente, e acho que a gente tem uma questão evolutiva que é de focar no negativo, né? Enfim, considerando o tempo que a gente viveu como caçador-coletor, você precisava prestar muita atenção na ameaça, porque senão a gente não conseguia prosperar. E aí a gente ainda traz esse traço de evolução, então a gente tem uma tendência a focar no negativo. E a gente aprendeu que a educação devia ser uma educação de disciplina e que pontuava os aspectos negativos. Mas aí, com o estudo do comportamento humano, a gente tem aprendido que talvez isso seja a pior das estratégias. Porque esse indivíduo em formação que o tempo todo recebe um feedback negativo, portanto, que não tem na avaliação do seu desempenho um raciocínio sobre o equilíbrio desse feedback, como você pode também pontuar o que é bom, acaba levando essa crítica quase como um determinante para o seu desempenho futuro, aquela história da profecia autorrealizável, né? A pessoa me diz que eu sou ruim, que eu sou ruim, que eu sou ruim, que eu sou ruim, e eu vou interpretando o papel que me foi atribuído. É muito importante pensar nesse princípio do Hipócrates, retomado pelo Dr. Hahnemann, que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, se eu digo a uma criança que tudo que ela faz é lindo, e qualquer porcaria feita é recebida com entusiasmo de uma obra-prima, eu vou induzir a uma falsa noção de si, e essa falsa noção de si vai reproduzir um pouco no adulto a ideia de que eu sou genial, um pouco essa síndrome de Dunning-Kruger que acaba se tornando uma coisa perigosa. Mas se eu dou retornos negativos, também isto pode ter o mesmo efeito esterilizador. Então, uma coisa é formação de crianças e adolescentes. Eu devo elogiar em público, criticar no privado. Ao criticar, eu devo buscar algo que seja bom. E se o trabalho da escola foi entregue no dia, este já é o primeiro ponto positivo. Se o conteúdo não estava tanto contente, eu vou indicar, aqui você acertou. Nesse ponto, você poderia dar ainda mais empenho para demonstrar ainda mais sua capacidade. A técnica aqui em RH e em feedbacks nós chamamos de sanduíche. Eu falo um elogio, uma crítica e um elogio. Funciona e funciona bem. Agora, eu preciso saber como educador que eu tenho um comportamento. Outra coisa, lidando com adultos. Atraem-se mais moscas, diz um naturalista romano, com mel do que com vinagre. Então, se eu sou apenas crítico e tóxico, eu estou manifestando minha visão de mundo. Agora, é muito difícil, e um terceiro elemento que nós não tocamos ainda, o ambiente tóxico, cáustico e destrutivo das redes sociais, onde o anonimato promove uma espécie de covardia moral, lembrando que a nossa Constituição permite a livre expressão, mas proíbe o anonimato. Sim. Esse anonimato de fakes permite que a maldade das pessoas possa ser externada. Então eu tenho que pensar, em primeiro lugar, se eu quero não dialogar com esse caráter tóxico, às vezes programado, às vezes espontâneo, seria bom que eu publicasse e não desse direito a ninguém comentar nada. Mas eu gostei muito da sua fala, e isso revela um grande educador, quando você falou, olha, eu tenho que corrigir a prova e dizer, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, poderia ser, porque aí tem uma diferença importante da crítica construtiva e da crítica que não é construtiva. A crítica que objetiva construir, ela promove caminho, ela propõe caminhos. Então, isso eu acho interessante a gente pensar. Você chegar para uma pessoa, para um aluno e dizer, o trabalho que você me entregou está uma porcaria, como que eu melhoro? Assim, cadê a proposta de construção? Tá uma porcaria por quê? No que eu falei? Ele poderia ser mais profundo, ele está mal organizado, a minha redação ficou deixou a desejar, eu tenho um problema de apresentação ou de conteúdo. O que eu acho é que quando a gente pensa em fazer a crítica construtiva, e aí dá para pensar na educação das crianças, dá para pensar inclusive também quando a gente está falando com adultos, tem uma proposta. Né? O que eu acho que poderia ser feito diferente? E aí, quando você começou falando aquela frase de caminhoneiro, eu vou aceitar uma crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa,
É claro, e eu acho muito importante dizer que não é, que uma pessoa precisa ser uma sumidade no campo que eu atuo para ela poder ter um insight valioso sobre aquilo que eu estou fazendo. Mas também é importante a gente, quando vai criticar, pensar que talvez a gente ignore o espaço sobre o qual a gente está falando. Então, se eu trabalho com comunicação e eu vou falar para um médico, por exemplo, que eu acho que ele não está sendo bom o suficiente na hora de transmitir, de comunicar um diagnóstico para um paciente. Eu tenho um conhecimento? Tenho, sobre comunicação, mas eu não necessariamente conheço aquela realidade, ou a dificuldade do diagnóstico, ou quão severo ele precisa ser na transmissão da mensagem para que a pessoa entenda a gravidade daquilo. Enfim, cada campo tem as suas particularidades e por isso é importante não só que a pessoa criticada não se sinta absoluta, não preciso receber crítica nenhuma, mas que a pessoa que vai criticar também não se sinta absoluta no saber, como se só ela tivesse o caminho correto para aquilo ser aperfeiçoado. Então, talvez pensar na crítica mais como troca e menos como imposição. E eu falo isso porque eu vejo muitas vezes, na internet principalmente, que a crítica virou mecanismo de autoafirmação e não de melhoria. Porque se eu penso em aperfeiçoar um produto, ou um serviço, ou um comportamento, o meu objetivo, ele implica gentileza. Eu chego para você, eu estou falando sobre o seu trabalho, que é uma coisa muito relevante na sua vida, a forma como você se apresenta publicamente. Se eu chegar com 5 pedras na mão, te confrontando publicamente, no meio dos comentários, te ofendendo, obviamente você não vai levar isso de um jeito positivo. Isso não vai contribuir para a melhoria do seu conteúdo. Então, o que eu penso, às vezes, é que as pessoas estão perdendo um pouco a mão na reflexão sobre o objetivo daquilo que elas falam. O que é que eu quero com isso? É uma crítica construtiva, portanto, ela tem que ser pensada, inclusive no seu formato, para eu refletir sobre é possível construir algo a partir disso? Agora, a crítica que não se pretende construtiva, que é só afirmação de ego ou objetivo de destruição do outro, aí realmente não precisa de reflexão nenhuma, né? Um ponto que você tocou que é fundamental para pais e professores, quem ajuda na formação. A função pedagógica, ela não é a constatação da inadequação. Ela não é só apenas eu dizer, como naquele jogo que eu gosto muito da transição da fase pré-lógica para crianças, que é pegar figuras geométricas simples, um triângulo equilátero, um círculo e um quadrado, e fazer a criança botar no buraquinho de acordo com a forma. Aliás, chimpanzés podem ser treinados também para Sim. isso. Essa fase pré-lógica, associada a formas concretas, ela só vai ter ou o triângulo entra ou ele não entra. Isto é bom para formar, tiver cores primárias, fortes, tinta não tóxica, é um excelente brinquedo. Mas, quando eu estou educando, eu não apenas digo o seguinte, você tentou colocar um triângulo onde há um quadrado, e é impossível, você não viu. Esta seria uma crítica direta, tóxica e que julga e condena. E que tem um traço de vaidade, né? Você não sabe, exato, eu sei. Mas a outra questão é eu perceber que se uma criança tentou colocar o quadrado no triângulo, ela identificou que são duas figuras com ângulos muito agudos, enquanto que o círculo não tem ângulos. Então ela dominou um certo princípio, vai dizer, olha que você confundiu, é fácil confundir, porque um é um quadrado, o outro é um triângulo, retângulo, equilátero, e esse triângulo nada mais é que um quadrado dividido. Logo, você captou uma abstração, forma geométrica com ângulos, e não confundiu com o círculo. Logo, você é uma pessoa que já está nesse caminho. Agora veja a diferença entre um e o outro. Esta é uma maneira de eu orientar a partir dessa aproximação. Piaget foi famoso por introduzir o lúdico no aprendizado. Por que é que meu filho, que não consegue ler durante 5 minutos, fica 4 horas no jogo do celular? Porque ali não tem regra, ali ele não tem autoridade, ali ele só tem o lúdico, a iniciativa dele. Mas a grande diferença aí não vale só para crianças, filhos, mas em qualquer ambiente, é que a crítica construtiva, ela não traz fígado. A metáfora que a gente usa para dizer ela não vem com raiva. Mas você não viu, mas você é um imbecil. Ela não traz fígado. Ela diz, essa
postura, ela não pode produzir esse resultado positivo, então nós podemos achar outro caminho. Primeira característica da crítica construtiva, ela não vem com raiva, com explosão de fígado, que a gente chamava na medicina antiga aquela zona de coisas mais tóxicas, de depuração de coisas tóxicas. Então é preciso pensar que uma crítica tranquila revela maior objetividade. Agora, quando eu me abalo, é porque a minha crítica não é uma crítica, é a minha posição moral diante da posição moral do outro. E aí a questão é muito, muito mais complicada. E você sabe, Karnal, que toda vez que eu posto que toda crítica é uma confissão, as pessoas problematizam, que é maravilhoso. Mas elas dizem, não, mas como assim? Toda crítica me revela, que absurdo. Às vezes eu vejo uma pessoa cometendo um ato inadmissível na internet, eu estou fazendo uma crítica, como é que isso está me revelando? Está revelando o que você considera inadmissível. Uhum. Então, quando você diz isso é inadmissível, você revela a sua formação moral, você revela os seus valores. Quando eu digo esse copo é um copo bonito, eu estou revelando o meu padrão estético. Esse copo é um copo do dia a dia ou é um copo chique para ocasiões especiais? Eu revelo os hábitos que eu tive na minha casa, durante a minha vida, quais foram os copos que eu usei. Então, toda vez que a gente fala sobre algo, a gente mostra mostra quem a gente é, mostra no que a gente acredita. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas pode ser ruim dependendo daquilo que você revela. E aí tem uma coisa interessante que eu pensei muito quando eu fiz a transição de carreira, e eu acho que tem bastante gente que enfrenta isso na sua vida, que é o ressentimento das pessoas que ficaram no caminho tradicional. E eu tô falando isso porque eu acho que a gente falou da crítica nessa época de rede social, a gente abre hoje em dia a nossa experiência e as nossas tentativas para muita gente. Antigamente, o espaço ali de julgamento sobre o que a gente estava fazendo, sobre os nossos movimentos, era menor. Hoje em dia, a gente abre as nossas iniciativas para muita gente. E isso é importante também para a gente pensar, tá? O quanto a gente pode, se a gente ainda está se sentindo inseguro sobre determinado movimento, manter isso na nossa intimidade. Porque quando você abre para todo mundo, você está abrindo para críticas não construtivas e aquilo pode abalar ainda mais a sua segurança. Mas quando eu decido sair do direito, por exemplo, e ir para a comunicação, eu me lembro da ridicularização, das pessoas dizendo que não ia dar certo, de algumas pessoas me desencorajando. E é claro que isso pode ser uma manifestação de preocupação genuína. Olha, eu acho que você tem uma carreira muito bem-sucedida aqui e, de repente, você está colocando isso em risco. E aí, quando a gente tem essa preocupação, talvez a minha sugestão seja: a pessoa pode estar extremamente estável numa carreira e não ser feliz. Então, por isso eu falo que a troca é fundamental. Você se preocupa com o movimento daquela pessoa? Que tal sentar com aquela pessoa e falar: por que é que você está pensando em fazer a transição de carreira ou em tomar esse rumo diferente em qualquer área da sua vida? Para você também poder entender os elementos que estão em jogo para que aquela pessoa tome a decisão. Mas tem um lugar que eu acho que a gente precisa compreender, que é: na nossa vida, todo mundo, tá? Eu não tô falando só das pessoas que ficaram na carreira tradicional, não. Todo mundo. Na nossa vida, a gente constrói narrativas para darem significado e para justificarem as nossas ações. Então, a gente diz, eu escolhi direito por quê? E conta para nós uma história. É assim que a gente vai vivendo e vai construindo a nossa identidade. Quando, eventualmente, você está insatisfeito com o caminho que você tomou, muitas vezes a gente constrói uma narrativa de única alternativa possível. Então, eu adoraria ser um professor pop, como Leandro Carnal, dentro de mim. Mas eu não admito aquilo. Porque me disseram que não era possível, porque me falaram que esse não era um caminho correto, porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu fico no caminho do magistério tradicional e digo para mim que este é o único possível, que este é o único moralmente válido, que este é o único correto. Quando alguém, principalmente alguém próximo, você costuma dizer, a gente não se sente mal pelas conquistas de Alexandre o Grande, né? A gente se sente mal pelas conquistas de quem está ali perto da gente. Quando alguém está ali perto da gente e faz um movimento muito
diferente daquilo que a gente considera o razoável, isso questiona a nossa narrativa sobre a nossa vida. E por isso que muitas vezes essa crítica vem de maneira muito violenta. Estou dizendo isso porque você tem uma família que segue determinado caminho, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, e de repente você decide que vai fazer um giro. É natural que você encontre resistência, porque aquelas pessoas construíram uma narrativa na qual aquele seu movimento é impensável, é impossível, é incorreto. E construíram essa narrativa para justificar as suas próprias existências. Então, e aí vale para os dois lados. Se você enfrenta uma crítica, ou um movimento crítico muito intenso, pensar se não é pelo fato de que você está fazendo muito diferente, questiona as certezas daquelas pessoas sobre a sua própria vida, e de outro lado, se o movimento de alguma outra pessoa te causa esse incômodo muito forte, pensar se aquele movimento não te revela algo sobre o seu desejo. E isso ajuda a gente a prestar atenção no que a gente recebe ou não, o que eu pego ou não para pensar a minha própria trajetória. Então, o primeiro dado que eu acho que você está trazendo é que se a crítica, reforçando o que foi dito até aqui, por mim, por você, se a crítica vem muito pesada ou muito cheia de adjetivos e movimenta muito a emotividade, ela pode revelar muito mais do que qualquer outra crítica. Eu acrescentaria uma segunda regra para isto. Cuidado ao criticar quem conseguiu mais do que você em algum setor. Então, eu estou lutando por um êxito financeiro e eu vou dizer que Bill Gates é um homem sem escrúpulos. Cuidado, cuidado ao criticar quem conseguiu mais do que você, porque pode ser, não necessariamente, que você esteja traduzindo uma vontade de atacar o que se destacou mais, uma vontade que revela uma dor, um sentimento negativo, uma paixão negativa, que pode ser inclusive inveja. A terceira questão, que eu acho muito importante, se a crítica pode indicar um caminho que apareceu muito na sua fala, ou seja, eu não apenas digo que fulano é assim, eu estou dizendo ele seria mais feliz, ele atingiria mais seus objetivos se ele tivesse pensado dessa forma. Quando eu estava na faculdade, ainda durante o regime militar, existia um grupo político que sobreviveu à repressão, e esse grupo político era muito forte naqueles inícios dos anos 80. E um colega filiado a esse grupo queria que eu me filiasse. Eu nunca me filiei nem a um grupo, nem a um partido, nem a nenhuma agremiação política. E ele dizia que eu seria alienado se não me filiasse, que a minha vida seria vazia se eu não me filiasse, que eu seria uma pessoa totalmente a serviço do fascismo se eu não me filiasse. E eu perguntei para ele, então a única chance de eu ser feliz é ser como você? E ele, talvez porque não se fosse tomado por um espírito muito querido, sim. Nesse caso, é uma crítica tão narcisista, e tão querendo assim, se você se parecer comigo, minha escolha tem sentido. Mas aí, para mim, fica muito clara a história da narrativa, porque olha que interessante, para você não ser alienado, ser antifascista e trabalhar pelo bem da comunidade e das pessoas, não basta só se filiar, né, Carnal? Então, o que eu quero dizer é, o que ele construiu como significado para si mesmo? A filiação resolve todos esses problemas. A filiação me torna moralmente superior. Ele constrói essa narrativa porque é uma narrativa fácil, inclusive. A única coisa que eu preciso fazer para garantir que eu sou uma pessoa boa é me filiar. E quando você diz, não, pera, a filiação não muda automaticamente o seu status. Você precisa trabalhar efetivamente, você precisa fazer coisas. É absolutamente possível que eu não seja uma pessoa alienada, vazia, e que eu contribua para o bem-estar das pessoas e da comunidade não sendo filiado. Então esse não é essa não é a pedra de toque, mas a narrativa dele para si mesmo era essa. Então, quando você propõe uma alternativa, o problema dele não é você não se filiar. O problema dele é que, ao não se filiar e dizer que é absolutamente possível não ser alienado mesmo sem a filiação, você vulnera a convicção que ele tem sobre a própria existência.
É que as adesões simbólicas, teatrais, essas adesões, elas costumam ser as mais fáceis. Eu tenho consciência se eu usar uma camiseta com a famosa foto de Che Guevara. Ou eu tenho consciência política se eu usar uma camiseta da seleção brasileira. Ou eu sou consciente a partir de uma camiseta, um uniforme, um slogan que garanta a minha adesão. E quem não usa isto não é tão consciente e assim por diante. Nesse caso, a crítica também é uma maneira de eu mascarar uma falta de sensibilidade, sutileza ou gradação no universo. Porque a crítica torna tudo plano, tudo direto e tudo absolutamente comum. E isso é uma das coisas mais fortes para as pessoas. Adesões simbólicas, imagéticas, de uniforme e de slogans e assim por diante. Ou eu sou intelectual porque estou na universidade. Eu sou mais sábio porque falo difícil. Eu sou mais elegante porque uso roupas que não uso roupa curta. Entendeu? Eu estou tentando transferir para várias outras áreas. Ou eu sou uma pessoa distinta e moralmente razoável porque eu não canto determinados tipos de música. Então, todas essas convicções muito rígidas vão fazer com que a pessoa não consiga entender um caminho diferente. E aí estão presas ao status quo, e por isso que eu digo, se você faz algo que é inovador, é natural que exista resistência, porque não é só que a inovação, que o caminho novo e inexplorado, ele seja difícil, porque você vai ter que capinar ali, para abrir, né, espaço. Mas ele também é difícil porque todas as pessoas que estavam indo automaticamente pelo caminho já traçado vão ficar lá gritando assim: esse caminho não pode, como assim você está indo por aí? Não pode, vem por aqui, a gente tem que caminhar por aqui. Por quê? Elas seguiram aquele outro caminho que já estava aberto sem refletir e criaram para si uma história, uma narrativa para justificar as suas existências sem criatividade, de que aquele era o único caminho possível. Então, quando você vai pelo outro, aquilo questiona as certezas delas sobre a vida. E a gente gosta muito de ter certeza sobre a vida. Eu não tô falando só dos outros, não. Tô falando de mim. Quando alguém vai fazer um negócio diferente, você fala, caraca, mas eu tava fazendo aqui, achando que eu tava arrasando, e o outro tá fazendo uma coisa nova, precisa ter muita maturidade para conseguir falar, ok, talvez eu não estivesse certa na minha leitura aqui, e eu vou ter que pegar esses elementos novos e repensar as minhas escolhas. E aí isso diz uma outra coisa. Eu vi um estudo muito legal de gente estudando francês, e mostrava que os alunos que estavam no nível inicial lidavam muito mal com a crítica. Preferiam o reforço positivo do que a crítica daquilo que eles erraram. Até para escolher se eles iam continuar estudando francês ou não. E a galera do nível avançado preferia que o professor apontasse o equívoco para que eles pudessem se aprimorar. Aí fiquei eu pensando, será que quando você está no começo, você quer o reforço positivo para sentir que você é capaz de continuar, e quando você já está em determinado nível, no avançado, você prefere a crítica que aponta o seu erro porque você já está seguro bastante do seu avanço? Ou será que só chega no avançado quem consegue lidar com o apontar dos próprios erros? Eu acrescento um outro depoimento sobre aprendizado de francês. Eu segui um curso de francês por muitos anos e nós tínhamos duas categorias de professores. Professores formados em letras francês brasileiros e professores franceses. Para a prova oral, muito decisiva no curso, nós sempre preferimos os franceses. Porque os professores brasileiros que tinham francês fluente, você dizia, il était, eles tinham uma crise... E falavam algo metendo a língua fricativa no meio dos dedos. E os franceses nos ouviam falando erradamente e riam, porque todos eles ouviam erradamente, inclusive os professores. Que estavam... Então nós aprendemos que uma pessoa segura do seu conhecimento é um melhor professor. Mas tem uma coisa do brasileiro também, né? Cordial, todo passional e tal. Tudo vai para a esfera pessoal, não tem, Karnal? Eu me lembro de uma prova oral que o professor francês perguntou sobre o que era o meu doutorado, que eu já estava no doutorado, e eu fui dizer século XVI, mas eu, por pressão ou por ignorância, eu acabei dizendo o ordinal em francês 16e, ou seja, sexto.
E você estuda o século VI na América? Eu me dei conta que eu tinha dito século VI. Eu disse, sim, eu estudo os Olmecas. Aí eu mudei a minha tese, porque eu não podia ir mal na prova e ter pronunciado 16 ao invés de 6. Eu mudei que eu não estudava Bom que você o sabia pelo século menos o que XVI, tinha no eu era século professor VI, de né? América. Então eu comecei a falar Se dos fosse eu, ia Olmecas. falar, tô começando. Eu tô ainda, entendeu? Estabelecendo o objeto do meu estudo. Mas veja, também eu como professor, uma coisa, como professor com 19 anos, uma escola estadual do interior do Rio Grande do Sul, outra coisa, um professor de mais de 60 anos, eu hoje posso dizer para os alunos, muito assim, eu errei, não, esse dado é errado. E eu acho que seria muito bom quem nos escuta que lesse em algum momento o Cântico Negro de José Régio, porque ele fala do efeito manada. Né? O Cântico inteiro, um grande poeta português, ele fala das pessoas que vêm por aqui, venha, me siga, eu tenho tromos, eu tenho tomos, eu tenho tratados, eu tenho tudo. E o outro diz, mas eu não vou por aí. E a pessoa que não vai por aí, ela não apenas toma uma decisão, mas ela invalida a minha de alguma forma. Então, quando eu pedi exoneração da universidade, bem próximo da aposentadoria, os meus maiores críticos foram as pessoas que tentavam entrar em concurso público e não conheciam. E eu estava recusando o Santo Grau. Eu estava dizendo, eu posso ser feliz, como eu fui na universidade por mais de 20 anos, muito feliz. Eu posso ser feliz, mas agora não é mais o caminho do professor público universitário. Eu quero outra coisa, exatamente porque aquele caminho me deixou feliz e me revelou o que ele podia revelar. Mas quem tentou aquilo e não conseguiu, essas pessoas me mandaram mensagens. Eu era um traidor da pátria, era um crime de lesa pátria, porque eu estou dizendo, eu estive no paraíso. E abri mão. E abri E mão. comi a maçã. E comi a maçã e fiz um purê de maçã maravilhoso. Vamos dar o pitaco no BO? Quer ler, Carnal? Recebemos aqui um depoimento de crítica construtiva. Oi, Gabriela e Leandro. Meu nome é Lucas e eu preciso de ajuda para lidar com uma situação complicada no meu trabalho. Sou gerente de uma equipe de marketing e recentemente contratei uma nova funcionária, a Carla, espero que seja um nome fantasia. Ela é super competente, mas tem um estilo de comunicação, reticências, digamos, peculiar. Toda vez que ela discorda de algo, ao invés de me dizer diretamente, ela manda um e-mail copiando todo mundo da equipe e colocando sugestão, talvez o Lucas queira rever essa estratégia. Ou, não seria interessante que fôssemos por outro caminho? O problema é que em vez de ajudar, as sugestões só fazem os outros colegas ficarem inseguros sobre as minhas decisões. Eu tento falar diretamente com ela, mas ela sempre diz, Lucas, não é nada pessoal, é só para o bem do projeto. Estou tentando aceitar as críticas, mas parece que ela está minando minha autoridade de forma indireta. Como lidar com uma situação onde as críticas construtivas são usadas para desestabilizar minha liderança sem criar um conflito direto? Tenho medo de confrontá-la e parecer que não aceito sugestões, mas ao mesmo tempo isso está atrapalhando a dinâmica da equipe. Com a palavra, Gabriela Prioli. Mas pelo que eu entendi, ele é superior da Carla, né? Então... Assim, ó, vamos lá. Eu sei. E eu também fico, às vezes a gente fica, pô, será que eu tô sendo arrogante, presunçoso? Não ouço as críticas, sou uma pessoa rígida demais, não tô disposto a mudar, etc. Mas se você tem determinado cargo, de chefia principalmente, penso eu, Lucas, que você está sendo cobrado por esse cargo. Então, a responsabilidade sobre o desenvolvimento do projeto, ela pesa muito mais sobre você do que sobre a Carla. E aí, quando você é o responsável por determinada tarefa, e você tem mais responsabilidade sobre aquilo, você também precisa poder estabelecer o seu modelo de comunicação, a sua forma de gestão do projeto. Porque não se trata, me parece, de um caso em que a responsabilidade ela é compartilhada. Você tem um cargo de chefia e, por ter um cargo de chefia, é você quem responderá pelo direcionamento desse projeto. Então, se te parece que a forma dela de comunicar as sugestões é equivocada, você precisa comunicá-la de que na sua equipe não é desse jeito que as coisas são feitas, de que ela tem liberdade para fazer as suas sugestões, desde que ela siga o modelo que você
que é o chefe, estabeleceu para que essas comunicações sejam feitas, e se eventualmente ela não se submeter àquilo, eu acho que não é uma pessoa que deva estar na equipe, porque ela está causando, enfim, insegurança, desconfiança e prejudicando um projeto que, reitero, vai ser cobrado, cujo o resultado vai ser cobrado de você. Então, eu entendo que de vez em quando a gente se ressinta de hierarquias, e eu sou uma pessoa que estou sempre aqui para falar sobre horizontalidade, sobre como a gente tem que trocar, e eu acredito verdadeiramente nisso. Mas subir no cargo, aceitar um cargo de gerência, ele não é só bom. Não é só para ganhar mais, para ter um título legal, para ter uma sala mais bonita no escritório. Não, você vai ter mais responsabilidade. Então, se por acaso essa pessoa que não se submete ao modelo de comunicação que você considera o adequado, eu não estou nem dentro da tua empresa para saber se ele é adequado ou não. Só sei que você o considera adequado. Se ela desestabiliza a equipe e vocês não conseguem alcançar o resultado pretendido, é você quem vai se lascar, porque é de você que isso vai ser cobrado. Então, eu acho que com delicadeza e gentileza, de uma maneira não hostil, ela precisa ser comunicada que as coisas não funcionam daquele jeito, e se ela infelizmente não conseguir se adequar, talvez o lugar dela seja em outra equipe. Lucas, quando o Titanic afunda, a gente não identifica o cara que abastecia de carvão a caldeira, mas o capitão e o dono da linha Star, que fazia a linha inaugural do Titanic. Ser chefe tem ônus e bônus, a Gabriela lembrou aqui, e se ela está respondendo que não é pessoal, ela está ignorando sua autoridade. E se você não consegue impor sua autoridade, é muito interessante, Lucas, que ela está obtendo o que ela quer. Ela está minando sua autoridade. Se eu fosse CEO que visse alguém que não consegue coordenar uma equipe, eu diria, vou promover a Carla e rebaixar o Lucas. Ai, coitado do Lucas. Não, porque ele não tá certo. ser líder e ser chefe não é fácil. Não, é não. muito mais fácil obedecer. Então eu vou chegar e dizer, nós temos uma cultura na empresa. Eu já dei palestras em muitas empresas e a cultura da nossa empresa é que essas críticas podem ser boas, feitas a mim, e eu vou considerá-las. Nós lemos um livro no Clube do Livro sobre um problema de comunicação em uma empresa aérea coreana, no qual a hierarquia impedia que o copiloto dissesse ao piloto, isso está errado, isso é ruim. Mas a outra coisa é o copiloto pegar o microfone e dizer a todo mundo do avião, Olha, nós tá estamos fazendo uma caindo. cagada, hein? nós estamos caindo porque o piloto é uma capivara. O Lucas piloto aqui não sabe pilotar, pelo amor de Então, Deus. o que você vai dizer é que o copiloto pode dizer ao piloto que ele viu uma outra alternativa. Ele não pode pegar o microfone e comunicar aos comissários e aos tripulantes que ele é incompetente, o piloto. Então, muito cuidado. Hierarquia não é autoritarismo e democracia não é erosão da autoridade. Então, nós temos que aprender que há hierarquias. E essas hierarquias vêm acompanhadas de responsabilidades diversas. Realmente, quando uma escola cai na nota do Enem, ninguém vai identificar o setor X e Y. Vou identificar a direção, a coordenação e os professores. Dificilmente o fundamental pessoal da merenda, que é essencial numa escola, especialmente pública, vai ser identificado na queda do Enem. Então nós temos hierarquias de responsabilidade. Todos são essenciais para o funcionamento da empresa, mas a responsabilidade direta vem ao aceitar o cargo. Por isso, muito importante. Mas, ó... Uma crítica construtiva a vocês. Vocês não estão dourando a pílula. No fim das contas, querem sugerir uma reação mais enérgica dele. Eu estou sugerindo. Mas eu mandei também demitir. sugeri. Não, eu não estou dourando. Eu mandei demitir. Mas, ó... Sabe mandei qual... demitir, gente. Se eu sou coordenador de uma escola e um professor vai falar para todo mundo, demite. Demite. Nós não estamos num kibutz. Isso aqui não é um sofcose. Mas eu ia jogar pro canal, porque o que eu acho que acontece com o Lucas? Muitas vezes, o crítico que não tem a sua crítica acolhida acusa o sujeito sobre o qual recai a crítica, o Lucas, de ser uma pessoa, ai, você não aceita crítica, você acha que você é perfeito. Digo isso porque muitas vezes a gente está nas redes, a pessoa faz uma crítica, eu digo, não acho, discordo, acho que XY, você acha A, eu acho B. A pessoa diz, ai, você não aceita crítica. E você fala, não, aceitar a crítica
não é o mesmo que acolhê-lo. Eu posso ouvir o que você tem a dizer, pensar sobre aquilo e considerar que eu continuo certa. Só que, muitas vezes, se a gente não tá tão seguro, e eu acho que isso acontece com todo mundo, talvez até com você, Karnal, que é uma pessoa muito elevada, evoluída, que é, de vez em quando, parar pra pensar assim, pô, será que eu tô pensando com clareza? Ou será que eu me deixei levar pelo autoapreço aqui, que eu tô sendo... eu quero achar uma palavra, mas quando tô sendo o quê? Não sei. Perdi a palavra. Mas será que eu tô confiando demais nas minhas convicções e tô deixando de ser aberto a críticas que eventualmente me fariam bem? Você, às vezes... Porque eu acho que o ponto do Lucas, o que ele diz é... Cara, eu não sei se eu tô correto de achar que ela deveria fazer diferente ou se isso é o meu ego ferido se manifestando. A insegurança dele tá aí, entendeu? E às vezes é difícil a gente também ter clareza para dizer, não é o meu ego, isso está errado e eu preciso me impor. Então, como chegar nesse lugar de entender qual crítica que eu devo pegar e entender o quanto eu posso rechaçá-las? Eu acho que aqui teria que distinguir nesse depoimento o quanto daquilo que o Lucas fala diz respeito à manutenção do posto dele. Se for isto, é um caminho ruim. Porque o objetivo da empresa não é manter o cargo do Lucas. O objetivo da empresa é o sucesso dela na sua sustentabilidade financeira e outras sustentabilidades, inclusive trabalhista, social e ecológica. Então, a grande questão é que eu não posso responder para preservar meu cargo. Eu tenho que entender que minha função é preservar a sustentabilidade da empresa na qual estou inserido. Por isto que eu tenho que distinguir e não fazer essa contracrítica e pensar, alguém que está olhando de fora pode ter uma visão, mas será uma visão parcial, porque cada setor e cada funcionário hoje, colaborador, vai ter uma visão distinta do processo. Então, de fato, existem realidades e que talvez só as pessoas de cima possam ver, existem realidades que só a trincheira lá embaixo vai ver. Perde muito o diretor, CEO, gerente, que não for a trincheira. Tudo mudaria, eu já disse em palestra, se o dono do banco fosse para o caixa no 5º dia útil uma vez por mês. Tudo mudaria se o dono do supermercado fosse observar. É um setor muito oscilante de acordo com a liquidez do mercado, ou seja, entrou o 13º, o mercado enche, se ele pudesse observar na trincheira. Mas eu devo saber que se eu, Leandro, estou no caixa passando produtos, a minha visão vai ser esta. E esta é uma visão importante, mas ela é parcial. Então essa visão geral e estratégica é que caracteriza uma chefia. Então acolha todas as críticas individualmente. Acolha, porque vocês servem à verdade e não à vaidade. Mas selecione, por isso que chefia não é o mínimo múltiplo comum das opiniões. Muita gente acha que chefia democrática é assim. A Gabriela é a favor do podcast mudar de nome, o Nelson é a favor, o Igor é a favor, eu como chefe, então, a maioria. Então não precisa de chefia. Bastaria fazer votação entre os funcionários para essa estratégia. A chefia vai dizer, a Gabriela é a favor da manutenção, eu vou pensar nas sugestões e eu vou então tomar uma decisão, porque a decisão final é responsabilidade do cargo. E diante disso você está sozinho. Você ouve todo mundo. E ele acabou de dizer que ele é chefe de todo mundo aqui? Então, eu vou pedir um aumento. Eu perceberia nessa Vamos conversar sobre salário? Vamos conversar sobre o salário. Eu vou dobrar o que você está ganhando aqui. Quer nada. Vai continuar R$0. E eu vou introduzir uma variedade matemática. Obrigada, canal. Aliás, chefão. Eu acho que dá para quadruplicar. Nossa, que sonho esse chefe. Você sabe que o 0 na elemento multiplicativo é sempre igual a 0. Não, mas e as pessoas falam, nossa, que gênio, estão ganhando muito dinheiro. A gente até tá, mas não aqui. O Karnal... Fale por você, eu tô na luta, minha filha. Eu tô na luta. Ô, Karnal, mas assim, você... Alguma hora você sente assim, tipo... E aí, será que eu tenho que me recalibrar? Porque eu sinto. Eu sou uma pessoa muito confiante, vou fazendo as minhas coisas, acredito. E às vezes eu paro e falo, cara...
será que tá certo, que eu devo me manter nesse caminho? Ou será que eu tapei os meus ouvidos para críticas que poderiam ser valiosas? Você se pergunta de vez em quando? E eu fico feliz porque toda vez que eu refaço esse raciocínio, eu penso que isso é um bom sinal. Que refazer o raciocínio sobre, ok, devo dar ouvidos ou não devo dar ouvidos, já é um sinal de que eu tô refletindo sobre aquilo. Então eu me sinto mais tranquila. Ou você, não. É tão difícil, Bela. Eu vou pegar exemplo histórico. Napoleão é um gênio, porque na Batalha de Austerlitz ele tomou uma estratégia, seguiu uma estratégia absolutamente inovadora de bombardear lagos congelados e de atrair inimigos mais fortes, como se ele estivesse se retirando de uma colina muito estratégica. Tem na Apple TV a série Napoleão, o filme. Mas ele errou em Trafalgar, ele errou no Delta do Nilo, ele errou em Waterloo. Tudo bem que em Waterloo, o seu desgaste material depois da campanha da Rússia já determinava que mesmo acertando talvez ele não gostasse. Você viu esse filme? Eu vi Napoleão. O novo? Eu vi um filme porque Napoleão. agora... E vi o francês muito da década de 20, porque agora que você está horas. falando, esse é um ponto importante no filme para quem não viu. Porque mostra Austerlitz, mostra como a inovação dele foi o critério da vitória, e aí depois essa confiança exagerada é posta como negativa. Exatamente. Tipo, mas... Entendeu? Às vezes vai dar certo, às vezes não. Por que um Steve Jobs, que eu li uma biografia quase oficial dele, cresceu? Porque ele negou o senso comum, negou as soluções mais fáceis, mas a mesma genialidade que o trouxe até ali o leva a ser demitido da própria empresa que ele fundou, porque é como se eu precisasse de duas personagens, uma para construir e outra para administrar. Uma na conquista, outra na colonização. E são coisas diferentes, né? Então é muito difícil, porque alguém que acertou, eu ouvi isso, eu trabalhava para um dono de um banco, e ele dizia, eu construí isso aqui nasceu de uma ideia minha. Né? Então é muito difícil. Lá na Unicamp nós tínhamos um pacto em função de um colega que usava muito esse argumento, eu sou fundador. Então nós fizemos um pacto com o nome deste professor dizendo, quando nós começarmos a andar pelos corredores dizendo, eu fundei isso aqui, os colegas vão bater no ombro, é hora de ir para casa. Porque um grande problema, porque um péssimo conselheiro para eu pensar, já que estamos falando de crítica à realidade, é o fracasso. E outro péssimo conselheiro é o sucesso. Um me rebaixa e o outro me exalta. Ou seja, fudeu, não tem saída. Se a gente fazer um resumo aqui, que eu acho que fica bom, porque a conclusão que a gente chega é que ninguém vai conseguir chegar para você com uma receitinha dizendo, essas críticas você deve pegar, essas críticas você deve rejeitar. Acho que um bom caminho é pensar que a responsabilidade pelas suas escolhas recairá sobre você, assim como a responsabilidade pela gestão recairá sobre o Lucas. Então, você precisa pesar a crítica, pesar o elogio, pensar no que você deseja e fazer o que você acredita. Porque se recairá sobre você, se ninguém vai chegar ali depois para falar, gente, deixa eu partilhar essa responsabilidade, olha... Karnal estava pensando no que fazer. Eu fui lá aconselhar. Karnal seguiu o meu conselho e deu errado. Então, Karnal, estou aqui para partilhar com você dessa responsabilidade. Não acontecerá, galera. Não acontecerá. Então, sente aí o que te faz mais confortável. Vai alimentando a sua autoconfiança sem tirar completamente o pé do chão. Mas eu acho que tem um outro movimento. As pessoas acham, às vezes, que alimentar a autoconfiança é sempre tirar o pé do chão. Então, que você precisa sempre se subestimar. E quando você subvaloriza as suas capacidades, isso também é tirar o pé do chão, tá? Pode ser pro positivo e pro negativo. Quando você se superestima ou quando você se subestima... São dois descolamentos da realidade. O legal é você ir medindo as suas capacidades e reavaliando de tempos em tempos e ir tomando as decisões, pegando as críticas que você acha que podem te acrescentar e deixando as outras de lado. Não haverá receita comum para todo mundo, né? Mas eu diria, sem receita, que toda crítica é válida, não porque ela seja correta, mas ela manifesta um tipo de comunicação. Quando Nelson Rodrigues, conservador politicamente e ousado moralmente, fala sobre a passeata dos 100 mil no início do governo militar no Brasil, ele diz, não vi nenhum flamenguista na passeata. E o que ele está dizendo?
uma coisa muito importante, vocês intelectuais, vocês artistas que estavam lá na frente da passeata, estão se comunicando mal com os movimentos populares. Vocês estão lá naquele bar do Leblon e de Ipanema, debatendo o futuro do Brasil e não estão se comunicando com o movimento dos camponeses, com o movimento dos operários. Isso é importante. Sim, então, claro. mesmo que seja uma crítica de um conservador, como Nelson Rodrigues era, significa que ele está indicando um problema de comunicação. E este problema é importante. Então, nas grandes críticas, mesmo falsas na premissa, elas revelam um problema de comunicação. Por isso, escutem a todos e saibam acolher, e é uma questão de um dos conselhos do Laertes, do Polônia, seu filho Laertes, na peça Hamlet, acolhe a crítica, mas reserva teu próprio julgamento. Sim. Este é um conceito muito importante. Maravilhoso. Acolhe a crítica, mas reserva o teu julgamento, mesmo que nesse momento todos sejam críticos. Todos os críticos praticamente chamaram os impressionistas de pessoas com problemas de visão, porque não viam com clareza os limites do Sim. desenho. Todos eles atacaram. O impressionismo vicejou, apesar dos críticos. Sim. E talvez se a gente usasse o exemplo do Lucas para pegar o BO e trazer para a nossa discussão, a crítica que a Carla faz sobre o desenvolvimento do projeto talvez não te revele coisas importantes sobre o desenvolvimento do projeto, mas te revela uma coisa importante sobre a sua forma de gerir a equipe. Uhum. Então, o canal fala sempre, tudo ensina. Então, é importante também a gente tomar sempre cuidado para não absolutizar, nem crítica, nem elogio. Um elogio sobre um acerto não diz que você é uma pessoa infalível. E uma crítica sobre um erro não diz que você é uma pessoa imprestável. Porque a comunicação da Carla te traz uma reflexão importante sobre a sua capacidade de gestão. Isso não significa que você não serve para ser chefe. Isso significa apenas que você pode melhorar em alguns pontos. Você ter sucesso num projeto não significa que você deve ser o dono do mundo. Isso significa apenas que você teve sucesso num projeto. Então, de novo, nem superestimar, nem subestimar. Mas a gente tomar cuidado para manter esse equilíbrio. Porque se a gente também não naturaliza o se sentir potente, mas naturaliza o se sentir uma bosta, é difícil porque as pessoas não conseguem desenvolver seus potenciais. E falando de crítica, eu disse que ia contar uma história. Porque eu acho muito importante, a gente pessoaliza muito as coisas e tende a olhar com muita ressalva para a crítica negativa. E eu fiz um período da faculdade em Portugal. Fui para lá estudar, eu nunca tinha tido a chance de ir para a Europa, foi a minha primeira vez, porque o Karnal sabe, vocês também sabem provavelmente que eu tive uma infância sem recursos materiais. E aí eu fui fazer esse intercâmbio em Portugal e na época eu tinha um namorado. E ele foi viajar para lá e falou, vamos fazer um mochilão, viajar um pouco pela Europa. Eu também tinha dinheiro para ficar em Portugal, não para viajar. E aí eu aproveitei e fui meio na rabiola, ali na rabeira. E a gente foi viajar pela Europa. E em determinado momento, no fim da viagem, o meu computador estava no porta-malas do carro, junto com todas as outras malas, e o carro foi roubado. Roubaram o meu computador. Na época, não tinha essa coisa de nuvem, eu não tinha os meus trabalhos da faculdade salvos num pendrive. E eu perdi tudo. E eu ia voltar para o porto onde eu morava, então eu estava no caminho de volta, e eu tinha poucos dias para entregar um trabalho de uma das disciplinas. O que eu fiz? Um trabalho que nem o meu nariz. Trabalho ruim, bem ruim. Sabe, uma junção de uns textos que eu achei ali na internet, parafraseados, uma coisa ruim, uma qualidade horrorosa. E entreguei, porque na minha cabeça, poxa, eu tinha feito um trabalho bom, roubaram meu computador, eu tenho poucos dias, estava aqui viajando, nunca tinha tido a chance de viajar pela Europa. Perceba que eu construí toda uma narrativa para justificar aquela porcaria que eu estava entregando. Entreguei o trabalho e fui apresentar o trabalho para o professor. E ele deixou, Karnal, eu apresentar o trabalho todo. E quando eu acabei, ele olhou para mim e falou que o meu trabalho era medíocre, que eu devia ter vergonha de entregar aquilo, que eu estava tirando a chance de uma outra pessoa que pleiteou aquela vaga e queria estudar ali. Mas assim, ele acabou comigo. Não gritou, ele não me ofendeu, mas ele acabou com a minha raça. E eu lembro, Karnal, da sala. Eu lembro do corredor, eu lembro da sensação, eu lembro de tudo. Foi uma coisa horrorosa que mudou para melhor a minha vida. O meu rigor.
Na pesquisa e na minha entrega depois daquilo, a minha autorresponsabilização pela minha entrega depois daquilo, você me conhece, acho que eu até dei uma exagerada para lá, mas mudou de um jeito, porque eu conseguia me ver. Ah, mas eu não pude vir para a Europa. Ah, mas é minha chance. Ah, mas é minha primeira vez. Ah, mas eu fui assaltada. Eu tinha todas as justificativas. Eu já contei essa história aqui? Agora eu tô pensando se eu já tinha contado. É porque quando a gente falou do atraso, eu tinha tudo para ser a vítima, para ser a injustiçada. Como assim ele me expôs? Não tinha ninguém na sala, mas ele me expôs, pro assistente dele e tal. Eu tinha tudo para não usar esse momento para melhorar. E eu era uma menina, e eu fico muito orgulhosa dessa menina que pegou aquilo, assim, engoliu, chorei, me senti um cocô, pisoteado, mas falei, nunca mais eu vou passar por isso. E esse cara, eu não sei, acho que ele nunca vai ouvir o meu podcast, eu não lembro o nome dele, eu até tentei procurar na internet, porque ele dava aula sobre franquia, lei de franquia, lá na Universidade do Porto. E a minha vontade era de mandar uma mensagem para ele e agradecer, porque eu tenho certeza que para ele aquilo não foi fácil. Olhar, porque dar uma crítica pesada dessa não é fácil. É ruim. Falar que uma coisa tá errada é ruim. Falar que não tá bom é ruim. Não é gostoso. Ninguém gosta. Quer dizer, sei lá, talvez alguém goste, mas eu pelo menos não gosto. Então eu sei que aquilo deve ter sido difícil para ele. Mas ele ter tido a coragem de me dar aquele feedback duríssimo, mas que eu precisava escutar, mudou a minha vida. E se eu acho que eu tenho alguns professores que mudaram a minha vida, e esse cara que teve coragem e dignidade para me dizer o que eu precisava ouvir, por mais duro que fosse, mudou a minha vida. E ele tem uma parcela importantíssima do que eu considero o meu diferencial para ter construído a carreira que eu construí. Então, assim, professor, foi difícil, mas muito obrigada. Eu não sei, Ela disse eu não lembro. Mudou a vida dela, foi um anônimo. Não, eu não lembro. Imagina, o Nelson tá aqui falando, ele deve ter nome. Eu tava falando isso. Eu saí daquela sala, Nelson. É que assim, agora eu tô contando, eu não consigo, mas assim, carnal. Sabe o... Você foi pro pátio interno? Exposta, me sentindo pelada na Praça da Sé, uma coisa horrorosa. Foi horrível, mas foi bom. Mas curioso, porque você transformar essa crítica justa e dura em elemento de alavanca é porque você tinha onde se amparar. Ou seja, sua crença na sua capacidade ou no seu esforço já encontrava um contraponto, já encontrava um lastro. Porque isso poderia ter afastado totalmente outra pessoa, porque eu sou testemunha na universidade de pessoas que após o exame de qualificação, ouvindo críticas justas, não defenderam o trabalho ao invés de melhorá-lo. Então depende da sua resistência. Mas a gente não tinha que ter uma educação, é isso que eu fico pensando, precisa também desenvolver essa educação de resiliência. Sim. Porque claro que eu fiquei muito mexida, me sentindo muito mal, mas aquilo não falava de mim completamente. Era uma falha. Eu errei. Uhum. Eu errei em algumas escolhas, eu errei naquilo especificamente. Eu não era uma pessoa ruim. Eu tinha cometido um erro. Pois é, mas você já tinha essa autoestima, porque poderia ser que sem essa autoestima, esse professor tivesse barrado sua carreira acadêmica. E você não estaria fazendo doutorado hoje se essa crítica tivesse eliminado sua capacidade de crer. E como que a gente resolve? Educa as pessoas para serem mais resilientes? Eu acho que é ou bom não ver faz o filme a A Fita Branca, que ao narrar a educação alemã antes do Terceiro Reich, vai mostrar que o Terceiro Reich não surgiu num dia de céu azul, não é out of the blue. Ele tem raízes em uma educação em que a crítica dura e a hierarquia, o filme A Fita Branca é muito duro, era a única regra dessa educação prussiana, que está na base de um ressentimento que vai levar a um projeto político. Então, eu acho muito importante pensar que se ele tivesse sido mais... compreensivo na crítica, mesmo dizendo, o trabalho está ruim, mas eu tenho certeza que você poderia fazer melhor, porque ele não sabia do seu lastro. Ele poderia ter eliminado uma carreira. Pode ser. Aí você poderia usar Darwin seco, dizendo, bom, se eliminasse é porque eu era fraco e não tendia evolução. Mas... Isso é um pouquinho do neoliberalismo que acha que todos têm condições de enfrentar tudo, e não tem. Mas aí, pensando naquilo que a gente tem controle, porque é óbvio que eu não vou conseguir controlar como os professores agirão comigo. Uhum.
e sabendo que numa trajetória de sucesso, um ponto fundamental é saber lidar com a falha e com a crítica, por mais pesada que ela seja, é bom, como autoaperfeiçoamento, que as pessoas pensem em trabalhar essa sua resiliência. Eu não estou dizendo que seja correto. Eu acho que a sua observação foi muito boa. Talvez esse meu professor pudesse ter feito diferente mesmo. Talvez os chefes possam ser mais acolhedores, menos duros. Mas, de novo, o ambiente a gente não controla. Então é importante a gente se fortalecer para conseguir usar mesmo a crítica mais dura como alavanca. É um bom investimento na própria evolução, sei lá. Porque eu penso que sim. Eu acredito se houver lastro, né? Então, de novo, uma coisa é uma pessoa que saiba quem é e diante de um fracasso possa dizer, não, aqui não foi bom, mas eu não sou isto. O canal nunca bloqueou ninguém? Ah, você nunca bloqueou ninguém? A produção tá aqui dizendo que alguém reclamou, dizendo critiquei o canal, ele me bloqueou. Aí a produção disse que o canal nunca bloqueou ninguém. Eu bloqueio todo mundo. Bom, é que você é do mal, eu sou do bem, né? Não, o quê? Chegou querendo... Posso falar palavrão nesse podcast? Chegou Você querendo já cagar falou? regra. Você já falou, agora pede autorização. É que eu mudo. Às vezes eu tô mais gracinha. Eu bloqueei, você não bloqueia, não? Bloqueia, vai. A administração, eu sou a pessoa que responde, a administração dessa parte, por exemplo, eu peço para bloquearem propagandas pornográficas. Eu peço para bloquear, porque tem aqueles robôs... Como ele é lindo, né? Eu tenho aqueles robôs pornográficos. Tu tava falando que você deixou gente lamber a sola do seu sapato, agora tá aí todo pudico. Isso é metáfora, né? É uma metáfora. Aham. Tá bom. Eu falo por parábolas e metáforas. Sei. Bíblia. Mas a grande questão, assim, existem pessoas... eu peço que as pessoas bloqueiem pedidos de dinheiro por a gente não poder verificar se o pedido é lícito, sites pornográficos, informações de gente oferecendo criptomoeda, eu peço que bloqueie. Agora, não sou Esquema eu que de pirâmide, você Esquema não de se pirâmide. cria no comentário do canal. Então, eu, por exemplo, pessoalmente não faço isto porque as críticas existem e eu as respondo às pessoas, né? Que, aliás, o pessoal tá reclamando, diz que responder aos haters é perda de tempo, ó. Não, eu acho que é um exercício, e esse exercício, inclusive o conselho das pessoas, engaja, né? Esse exercício engaja. Então, se você responder a quem lhe odeia, isso engaja bastante. Eu tô com dificuldade porque são muitas mensagens. Qual é que é pra eu ler? Elas navegam no mesmo universo. As fotos. Os prints das respostas e Ó, nós estamos aqui, a gente falou pra caramba sobre crítica, então a gente vai ler algumas, porque a maioria, a gente fez uma enquete, a maioria diz que gosta do quadro Respondendo Hater, mas tem muita gente não, tem pouca gente, mas mandaram coisas do tipo, pô, vocês ficam respondendo hater porque... É chato porque geralmente termina com olha quantos seguidores você tem e olha quantos eu tenho. Não pode falar? Olha quantos seguidores a gente tem, olha quantos seguidores o hater tem? Não pode Eu falar. acho que eles estão criticando como argumento, porque você poderia ser um idiota com milhões de seguidores. Sim, E claro. poderia ser um gênio. Existe bastante. E você poderia ser uma pessoa brilhante com poucos seguidores. Então não é um argumento bom em si. Mas às vezes o hater traz isso à tona, né? Não, e às vezes se relaciona com a crítica. Eu respondi assim uma vez a pessoa dizendo... aqui no podcast. Você não pode usar... Você não pode falar desse jeito, palavrão. Você tinha que falar de um outro jeito. E eu falei, eu estou usando o palavrão porque eu uso estratégias diferentes de comunicação para alcançar mais pessoas. Ele falou, mas não, isso não é bom. Eu falei, mas Miglo, eu tô falando com milhões de pessoas, você está falando com 1000. Aparentemente, o meu juízo sobre estratégia de comunicação é melhor, porque mesmo o idiota com milhões de seguidores, ele é um idiota com poder de comunicação bom. Sim. Né? Então tem aí um critério. Mas as pessoas dizem que a gente dá espaço para os haters e gasta minutos com eles que a gente poderia gastar com os lovers. E outra coisa é que o quadro dos haters é meio ego trip. E a gente não precisava listar o currículo porque todo mundo sabe que a gente é foda. Nem todo mundo.
Eu li É aqui sempre bom dizer eu li que a aqui gente é uma bom. crítica que eu fiz há bastante tempo de uma viagem aqui em Kardashian, no qual eu não lembro do número. Na época eu lembrava quando falei. Havia algo como milhares de fotos de uma viagem. E que hoje eu faço viagens e eu não tenho mais condições de criticar porque eu posto fotos. Bom, eu acho que eu nunca postei milhares de fotos. Eu nunca fui a pessoa que entra no barco e fotografa. Estou entrando no barco, aí senta O no que é um barco. erro, né? Porque você é um criador de conteúdo. Mas eu não gosto de fazer isso o tempo todo. Mas o tempo deveria. todo. Tempo Eu é gosto dinheiro. de Eu gosto, por exemplo, de fotografar uma cena bonita e publicar. Você não Agora, tirou nenhuma foto minha hoje. Uma cena nenhuma. bonita. E eu acho que eu não cheguei a esse ponto de milhares de fotos de uma viagem, mas reconheço. Há coisas que eu criticava no passado e que era falta de experiência com isso. Então, eu acho hoje, eu diria o seguinte, eu diria de outra forma, eu errei ao fazer simplesmente essa crítica. Eu diria, se a Kim Kardashian quer publicar 35 mil fotos dela entrando no barco, ela é livre e eu sou livre para não acompanhar o perfil dela. Porque não me interessa acompanhar tanta foto de alguém. Eu tô fazendo pose pra você tirar sua foto de uma coisa linda hoje. De pin-up. Mas eu voto, não pelo fim, mas talvez pelo Respondendo Haters não ser um quadro, assim, permanente. A gente vai responder o hater só quando a gente tiver um hater muito criativo. Um hater bom. Isso já elimina uma grande parte. Um hater com conteúdo. Porque eu senti que eles estavam se tornando muito repetitivos. A gente ficava fazendo ego trip afirmando o nosso valor porque não tinha nada, né? Sommelier de hater vai ser. O quadro vai ser sommelier de hater. Você que é hater, se você quiser ter o seu comentário lido, apresente uma boa casta de uvas, apresente na taça adequada. É isso aí. A gente vai Senão, responder. Não vai ter vez, tá bom? Então, um beijo pra você. E esse foi mais um episódio de Platitudes, com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Tan, tan, tararam. 67 minutos. Sem tirar de dentro. Na minha idade, eu contaria a piada da Kenga na escola. A professora pergunta ao Joãozinho no 5º ano: o que você vai ser quando crescer? Vou ser milionário, vou ter carro de luxo e uma Kenga que eu vou sustentar com 200 mil por mês. E aí pergunta: e você, Maria? Eu queria ser médica, mas agora eu quero ser Kenga do Joãozinho. Eu acho que essa piada clássica ilustra que a bipolaridade moral é efetiva. Eu acho que tem críticas muito boas, mas eu, sinceramente, se tivesse que fazer aqui uma estimativa de porcentagem, eu diria que 90% das críticas que a gente recebe não estão dentro desse espaço da construção. Curiosamente, toda crítica é boa, mesmo a injusta. Sim, sim. Porque ela vai revelar como você é visto. E mesmo a rancorosa e invejosa, a má origem não invalida o conteúdo da crítica. Gabi, eu tenho não, posso falar? A caixinha de pergunta é a melhor coisa. Aqui, ó. Gabi, aceita Pix? Meu sonho é te fazer um Pix sem nada em troca. Eu aceito. É só pra Gabi? Manda. Mas manda um bom. Não vai me fazer um Pix de 0,1, né? Uma música bem mela cueca, eu acho que poderia ser Endless Love. Endless Love é Lionel Rich. Ou então Memories do musical Cats. Vai. Do Ferrugem. Every move Ferrugem, além de ser óxido de ferro. Pedro Prega. De hoje? Críticas. Quando acolhê-las, quando rejeitá-las, o que fazer? Será que Karnal, este muso, esse maravilhoso, recebe críticas além da crítica padrão? Por que você está fazendo podcast com a Gabriela? Para de falar com a Gabriela! As pedras que você me atira edificarão o castelo da minha vitória. Frase de caminhoneiro que eu adoro. A cara dele, né? Só fala platitudes, o maior inimigo da guerra é a paz.